E se eu te dissesse que os vampiros podem nunca ter sido apenas criaturas inventadas por histórias de terror? Who is she? A misty memory. E se a origem desse mito, escondido entre relatos, doenças estranhas e desaparecimentos reais, fosse na verdade a história mais verdadeira do que imaginamos? Por séculos eles sempre estiveram aqui, nas sombras, nas lendas e talvez mais perto da realidade do que você pensa. A ideia do vampiro é muito mais antiga do que Drácula, Hollywood e livros de fantasia. Relatos existem em praticamente todas as culturas do mundo, mesmo em civilizações que nunca tiveram contato entre si. O nome muda, as características mudam, mas a essência é sempre a mesma. Um morto que volta, um ser que se alimenta de sangue, uma criatura da noite. Na Mesopotâmia existiu Lilith, um demônio feminino que sugava o sangue de homens enquanto dormiam. Na Grécia Antiga havia os Vricolacas, descritos como cadáveres que se levantavam durante a noite. Na Europa, aldeias inteiras realizavam rituais para impedir que mortos saíssem de suas tumbas. Mas por que povos tão diferentes criaram a mesma criatura? Coincidência ou algo que eles realmente acreditavam ver? No passado, a morte era um mistério. Sem ciência, sem medicina, sem explicações. Muitas vezes, cadáveres eram enterrados antes de realmente estarem mortos. Pessoas em coma, em catalepsia ou com doenças desconhecidas eram enterradas vivas. E quando o caixão era aberto, estavam arranhadas, mordidas e com os dedos quebrados tentando escapar. As pessoas da época não tinham como entender isso. Para elas, o morto tinha voltado. Algumas comunidades quebravam as pernas dos cadáveres, outras cortavam a cabeça. Outras colocavam pedras na boca, para evitar que o morto atacasse alguém à noite. Isso não era uma superstição, isso era um medo real. Existem doenças raras que parecem ter criado o mito dos vampiros. A porfiria. Quem sofria disso tinha a pele destruída pela luz, os dentes pareciam maiores. A pele sangrava facilmente e eles bebiam sangue animal buscando aliviar os sintomas. Imagina isso no século XIII. Luz do sol queimando, dentes pontiagudos, vida apenas à noite. Era o suficiente para transformar qualquer pessoa em um monstro. A raiva transforma pessoas em seres agressivos que tentam morder. Na Idade Média, ninguém sabia o que era um vírus. Eles só viam alguém se tornando uma criatura violenta, irracional e assustadora. Com a tuberculose, os corpos que pareciam emagrecer e secar, sangue na boca, tosse constante, as famílias acreditavam que algum morto estava sugando a vida dos vivos. O mais perturbador não é a doença, é o fato de que a ciência explica algumas características, mas não todas. O caso de Mercy Brown é um dos casos mais famosos da história. Em 1892, nos Estados Unidos, uma cidade começou a morrer misteriosamente. Primeiro a mãe, depois o filho, depois a filha, e todos acreditaram que alguém da família estava sugando a energia dos vivos. Quando exumaram os corpos para descobrir qual deles era o vampiro, os cadáveres estavam descompostos, exceto um, Mercy Brown. Ele parecia ter morrido há poucas horas. As bochechas estavam rosadas, o sangue ainda líquido, o coração cheio. A população entrou em pânico, queimaram o coração. Prepararam um remédio com as cinzas e deram ao irmão, para salvar a vida dele. Mas o irmão morreu dias depois. Se tudo isso é superstição, por que o corpo dela não tinha se decompondo como os outros? Aldeias abandonadas e desaparecimentos. Durante séculos, registros oficiais mostram pequenos vilarejos completamente abandonados, casas intactas, comida servida na mesa, mas nenhuma pessoa viva. Em alguns deles, corpos eram encontrados com marcas de mordidas, cortes profundos e sangue drenado. E esses documentos existem até hoje. É impossível provar o que aconteceu. Mas, se ninguém sabe o que atacou essas pessoas, como afirmar que era só um animal? O Drácula é o vampiro mais famoso do mundo.
Mas ele não nasceu só como um personagem de livro. Ele foi inspirado no Vlad III, príncipe da Valáquia, conhecido como Vlad o Empalador. Vlad empalou milhares de pessoas, bebia os próprios sangue dos inimigos derrotados e espalhava rumores de que não podia morrer. Quando a notícia se espalhou pela Europa, o mito se transformou e o Drácula nasceu. Mas o detalhe mais estranho é outro. Mesmo após a morte de Vlad, houveram relatos de pessoas que afirmavam vê-lo caminhando à noite pelos campos, anos depois. Agora, se vampiros fossem só uma ficção, essa criança já teria desaparecido como qualquer outra história antiga. Mas ela continua. Filmes, livros, séries, relatos modernos, investigações, tumbas encontradas com estacas no coração, pessoas que desapareceram misteriosamente durante a noite. Não existe mito tão antigo e tão universal quanto o vampiro. Nada dura tanto sem motivo. No fim, talvez o medo dos vampiros nunca tenha sido sobre monstros, mas sobre nós mesmos. A ideia de uma criatura que vive para sempre, que se alimenta dos vivos, que observa a humanidade como um gado, é assustadora demais para aceitar. É mais fácil dizer que é só uma lenda. Mas, quando todas as culturas do mundo criam o mesmo monstro, quando séculos de histórias descrevem os mesmos sinais, e quando ainda existem relatos modernos que ninguém consegue explicar, a dúvida continua existindo. Enfim, seja mito ou verdade, os vampiros representam algo que o ser humano teme desde o começo. A morte que não termina, o corpo que não descansa, a noite que observa. E talvez o mais inteligente não seja perguntar se eles estão entre nós, mas sim, e se algum deles estiver ouvindo agora?